Fala galera, tudo bem? Aqui é David Jonatas mais uma vez. Estamos aqui na nossa segunda aula. Na aula passada nós aprendemos a trabalhar com o nosso editor de texto, o VS Code, e escrevemos algumas coisinhas em HTML, CSS. Acredito eu que você que nunca tenha escrito nenhum código na vida, acho importantíssimo você assistir a aula anterior. Quero lembrar também que esse tipo de conteúdo e esse tipo de aula é para a galera que nunca mexeu com código. Então você que já está um pouquinho mais avançado que isso, eu recomendo que você pule alguns vídeos ou espere até chegar no seu nível para que você consiga acompanhar com mais exatidão. Tá ok? Quero lembrar vocês para vocês seguirem nas redes sociais, @devdozero. Lá nós temos o propósito de fato te instruir do teu primeiro código do zero até você conseguir escrever as suas aplicações de maneira profissional. Tá bom? Dentro dos padrões, usando as melhores tecnologias, utilizando as melhores frameworks e bibliotecas que a gente consiga te instruir no mercado. Bacana? Vamos lá? Bora para a tela. Bom, na aula anterior, como eu estava dizendo, nós escrevemos alguns códigos HTML e gravamos dentro desse documento. Bom, tá aqui. Mas vamos fazer melhor, tá? Deixa eu fechar aqui, para que a gente deixe organizado. Eu vou criar uma pasta aqui, aqui em documentos, e vou escrever uma pasta aqui, chamada primeiro-html. Ok, eu vou jogar o meu index.html aqui dentro, certo? E você deixa a sua pastinha aqui, tá? Agora, se você estiver no Windows ou alguma outra plataforma que te dê a opção, você clica no direito, em cima da pasta, e ele vai te dar a opção aqui de abrir com o VS Code. Como eu estou no Mac aqui, eu vou usar outro recurso. Eu vou vir aqui em arquivo, né, e eu vou abrir a minha pasta. E eu vou selecionar meus documentos, primeiro HTML, e eu vou abrir a pasta. Não vou abrir o arquivo, eu vou abrir a pasta, ok? Abrir a minha pasta. E aqui ele vai listar pra gente tudo que tiver dentro da pasta. Todos os arquivos que nós trabalharmos aqui vai estar organizado dentro dessa pasta, certo? Então aqui está aqui o nosso documento que nós escrevemos da outra vez. Está aqui a nossa caixinha 1, caixinha 2 e caixinha 3. E agora nós vamos basicamente só organizar isso daqui, tá? Que nós alinhamos ele. Deixa eu abrir. Eu vou clicar com direito, abrir com o Chrome. Só para a gente visualizar como é que nós deixamos. Só para alinhar e organizar essa linha, né? Essa linha horizontal, eu vou mexer um pouquinho nesse CSS aqui, tá? Então aqui no geral, lembrando que é ele que está organizando e agrupando, né, as nossas caixinhas. Ele que está agrupando as nossas caixinhas. Eu vou vir aqui e mudar o tamanho dele. E eu vou colocar aqui que ele vai ter um tamanho de 1000 pixels. Opa, não é 100, é 1000. Nada aconteceu. Por quê? Se ele tem 1000 pixels, pixels no caso, e aqui tem 500, né? Cada um dividindo aqui 150, 150, 200, dá 500. Então, ele não sofreu nenhuma alteração porque nós não estamos vendo, mas acredito eu que o tamanho dele deve estar até aqui, né? Mas nós não estamos vendo esse elemento fundo dele e nós não demos nenhuma instrução para ele organizar ou distribuir essas caixinhas. Então, se eu vir aqui e inspecionar o meu elemento, né? Deixa eu colocar aqui para ficar embaixo, aqui, fica um pouquinho melhor para nós visualizarmos. Perdão. Como eu disse, ó, eu tenho aqui o meu body, que é o corpo inteiro, como nós falamos anteriormente. Eu tenho aqui a minha div principal, né, que é a geral, que está agrupando as nossas caixinhas. E aqui, ó, se você passar o mouse por cima da geral, ele vai te dizer exatamente o tamanho que ela tem, que são os 1000 pixels, né? Você pode reparar ali, ó, 1000 pixels por 50 pixels. Então, eu sei que o tamanho ele afetou, mas para eu poder ter uma distribuição dessas caixinhas e organizá-las, eu vou dizer que vou justificá-la
justificar o conteúdo, eu vou justificar o conteúdo com space between, né, que é o espaço entre eles, tá? E vamos ver o que acontece. Opa, distribuiu. Então aqui eu sei que a minha div geral, né, lembrando aqui, ela tem o tamanho de 1000 pixels e aqui eu consegui distribuir entre esses 1000 pixels. Mas David, como que eu faria nesse caso se eu quisesse que ele preenchesse a tela inteira, certo? Como que a gente faria? Basicamente, eu digo que ele não vai ter uma orientação em pixels no tamanho. Ele vai ter um valor de porcentagem. E eu digo que ele é para preencher 100% do meu documento. Ou seja, ele vai pegar absolutamente tudo. Se eu atualizar aqui, pronto, ele distribuiu dentro da minha tela. Mas e se minha tela fosse menor? O que ia acontecer? Ele vai se adaptando no caso, né? Ele vai se ajustando, porque eu não disse uma instrução, um valor fixo para ele. Eu não disse que ele tem que ter 1000 pixels ou ele tem que ter 500 pixels, como estava anteriormente. Eu disse que ele tem que ter 100% do meu documento. E como o meu body é o meu documento principal, ele vai se ajustando de acordo com a minha tela. Isso é o que nós chamamos, e nós vamos ver mais para frente, de responsividade, que é quando os elementos, a minha estilização, né, a orientação de estilo que eu dei para o meu documento, ele vai se adaptar de acordo com a tela que está sendo visualizada. Então, se eu estiver num celular, ele vai se adaptar para um tamanho de um celular. Se eu estiver vendo numa TV, ele vai se adaptar para um tamanho de uma TV, certo? Mas isso é um conteúdo para o futuro, é só um gostinho desse assunto. Vamos lá. Quebrei uma linha aqui para cada um, só para nós organizarmos o nosso código. Aqui no geral, eu já disse que ele tem que ter 100% e ele vai distribuir. David, se eu quisesse outra caixinha que tenha essa configuração, vamos dizer assim, essa estilização, eu teria que criar, por exemplo, o box 1.2, por exemplo, e vir aqui, copiar, colocar 1.2. No caso não vai aceitar, mas seria alguma coisa nesse sentido? No caso aqui, traço 2. Box 1-2. Né? Aí ele vai ter mais uma caixinha lá, com as mesmas configurações. Vamos ver. Pronto, aqui ó, caixinha azul. Eu precisaria fazer uma para cada uma novamente? Não. Né? Deixa eu apagar aqui. Não é necessário. Por quê? Eu já tenho a minha instrução, a minha configuração de caixinhas azuis, vamos dizer assim, tá? Então a minha caixinha 1 aqui, eu vou mudar para caixinha azul, por exemplo, só para identificar. E a 2, amarela. E a 3, vermelha. Ok. Se eu quero que todas as caixinhas que eu for criar, por exemplo, as próximas caixinhas, ela tenha essa mesma configuração da box 1, né? No caso da caixinha azul, ou a caixinha 1, eu posso vir aqui e copiar, ou no caso eu posso escrever, né? Só para nós praticarmos, div class box 1, que essa é a minha configuração de caixinhas azuis, e eu coloco aqui caixinha azul 2. Vamos ver o que aconteceu. Pronto, caixinha azul 2, tá aqui, ó. Então eu posso fazer isso quantas vezes eu quiser. Então perceba que eu estou reutilizando essa configuração e ela se tornou uma configuração de caixinha azul, certo? Caixinha azul. Então todas que eu utilizar, que eu identificar que ela é uma classe, né? A identificação que nós estamos usando aqui é a classe. Que eu identificar que essa div é uma classe e o nome dessa classe é box1, ele vai procurar no documento tudo que for box1 e vai estilizar com essa configuração aqui, certo? Tá aqui.
Então eu vou colocar aqui class box1 novamente e vou colocar aqui caixinha azul 3. Vou salvar, tá ali em caixinha 3. E eu poderia fazer exatamente isso para todas, né? Div, div, class. É importante sempre vocês organizarem a quebra de linha para vocês se acharem, tá? Da maneira que eu estou fazendo aqui. Então você organiza o código de uma forma que você consiga ler com facilidade. Caixinha amarela 2. E aqui eu tenho outra caixinha amarela. Eu não preciso, de maneira alguma, ficar criando um para cada um se elas vão ter as mesmas configurações. A não ser que, por exemplo, eu tenho uma outra que seria box1 traço caixinha com fundo, aliás, com margem, tá bom. E aqui eu escrevi meu documento. E aqui eu vou dizer que ela vai ter uma margem de 20 pixels. Ok? Agora ela saiu do contexto que nós estávamos, né? Ela saiu desse padrão. Então agora nós temos uma classificação aqui, né? Uma configuração de CSS. E eu posso aplicar onde eu quiser, qual classe eu quiser. Como que eu coloco mais de uma classe dentro da mesma div? Eu uso espaço. Então aqui eu coloco mais uma classe, tirando o ponto. Né? Não preciso daquele ponto. Eu uso o mesmo nome que eu usei aqui. E a partir de agora, essa div ela tem o estilo do CSS box1 e do CSS box caixinha com margem. Vamos ver o que acontece? Pronto, você percebe que esse daqui ele aplicou uma margem de 20 pixels para todos os lados, né? Em cima, embaixo, esquerda e direita. E ele agora não tem mais as mesmas características que as outras têm, certo? Então eu vou aplicar em todas, só para nós vermos o resultado. Pronto. E aí nós organizamos com as margens aqui dentro, tá? Pronto. Aqui nós conseguimos organizar as nossas caixinhas, vamos dizer assim. Eu vou só colocar mais... Eu só vou apagar a caixinha azul 3, que nós não vamos precisar dela. É só um exemplo. E eu vou colocar outra caixinha vermelha 2. Pronto. Nós temos duas de cada. Ótimo. Beleza, David. E agora? O que eu faço com isso? Bom, vamos agora colocar ação dentro disso tudo, porque um site ele não é basicamente só apresentar textos, imagens e cores. Você tem que interagir, né? Você tem que ter elementos de você enviar um formulário, de você clicar, navegar, você baixar um conteúdo, enfim, tem diversas ações que você precisa para você ter interação dentro desse documento, certo? Para isso, nós utilizamos outro elemento chamado, por exemplo, o A, que é o link, né? A ref. Esse carinha aqui, esse carinha aqui, ele representa os nossos marcadores de link. O que é um marcador de link? Ou o que é de fato um link? Então eu vou colocar o nosso texto caixinha azul 2 aqui dentro dessa tag. Nesse caso aqui, perceba que eu não quebrei linha e coloquei dividido dessa forma como se fosse a div. Por quê? Esse elemento específico ele tem
uma forma de você identar e organizar de acordo com a extensão e o tamanho que você vai escrevendo. Então, como nesse caso ele é bem curtinho e bem pequeno, ele vai ficar dessa forma, certo? Vai ficar organizado dessa forma. Então aqui no meu caixinha azul 2 já temos o link, e eu vou colocar aqui também, href, fechar, e aqui ele já fechou para mim. Eu vou colocar lá no finalzinho do texto para dizer que o texto está dentro do link, certo? Ok. Vou colocar todos aqui dentro. E eu vou colocar dentro do meu hyperlink. Ok. Meu hiperlink. Ok. Feito isso, vamos ver o que aconteceu. Aqui ele já teve um comportamento um pouquinho diferente. Só o caixinha amarela 2 ali que... Aqui, eu esqueci do caixinha amarela 2. Vamos lá. Ok. Caixinha amarela 2 também agora está com link. Perceba que o comportamento dele já mudou. Quando nós tínhamos um texto, basicamente, né, só o texto lá, ele não tinha nenhum tipo de ação. Quando nós passamos o mouse por cima, ele não indica que ele é um elemento que eu consigo clicar, por exemplo, né? Que é o que de fato esse elemento faz, que é o nosso hyperlink ou href, como você preferir. Esse hiperlink, ele tem a capacidade de nos levar para outras páginas, né? Então, por exemplo, vou te dar um exemplo aqui, caixinha azul 1, eu tenho aqui um parâmetro chamado href dentro desse elemento. Esse href nada mais é do que o destino para onde esse link vai me mandar, né? Ou esse hyperlink vai utilizar, enfim. Qual é o destino, ou seja, para onde ele vai me direcionar. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, que ele vai me mandar para www.google.com, no caso, aqui no caixinha azul, no primeiro, o que ele vai fazer? Ele vai me mandar o caixinha, ele vai mandar aqui, ó, o texto dele está bem difícil de visualizar, porque por padrão, o hyperlink ele gera esse aspecto azul, né? Esse estilo azul, mas nós vamos corrigir já já. Mas enfim, ó, o caixinha azul, se eu clicar aqui nele aqui, ó para onde ele vai me levar. Opa, perdão, eu esqueci do https s://. Esqueci do protocolo. Ok. Pronto, me mandou aqui para a página do Google. E agora sumiu, né? Agora é só voltar lá para onde você estava e pronto, você tem aqui o seu link funcionando. Então, quando eu clico, ele tem uma ação e essa ação é me levar para onde eu disse que ele tem que me levar ou fazer o que eu disse para ele fazer, certo? Se por um acaso eu não quisesse que ele fizesse nada, por exemplo, eu não quero nenhuma ação, eu posso vir aqui e colocar esse hashtag dentro do valor do href e pronto. Eu consigo ficar no mesmo lugar que eu estava, ele não tem mais ação nenhuma, ele só acrescenta esse hashtag no final da URL. Isso aqui a gente chama de URL, tá? Ou o caminho para o teu site, o teu arquivo ou o teu documento. Bacana. A partir daqui, nós temos esse elemento, que é o href, e nós, naturalmente, vamos colocar aqui uma classe para ele, uma identificação para ele, né? Vamos categorizar ele com um nome. E aqui eu vou colocar o nome dele de link. E aqui eu vou também colocar o class de link. Por que eu quero que vocês escrevam, não fiquem copiando e colando?
justamente para que a gente consiga criar essa prática e saber de fato aonde está aonde está a instrução que você está fazendo, ou seja, para eu não me perder e acabar colando no lugar errado, e para você pegar essa prática, né? Saber que a classe é o identificador lá de cima do meu CSS, é uma identificação dentro do meu documento, e você não fica naquele mecanismo automático de copia e cola, vai se copiando. Profissionalmente, a vida do programador é basicamente copiar código e adaptar, né? Você vai, copia, pega uma coisa que você já fez e reusa, adapta para o que você quer, mas nesse momento, nessa fase que a gente está do zero, né? Começando, pegando os primeiros passos, primeiro contato, é importante que você digite, para que você consiga memorizar, né? Você não vai lembrar desses documentos, dessas tags, dessas instruções da noite para o dia. Então é importante digitar para que você consiga se habituar, memorizar, entre aspas, né? Porque você não, da noite para o dia a gente não memoriza, a gente só vai entendendo a lógica e a sequência das coisas, né? Então lá no seu cérebro vai ficar meio que automático quando você estiver escrevendo. Então por isso que é importante digitar e evitar no começo copiar e colar, copiar e colar. É prático? É rápido? É, mas isso te atrasa um pouquinho, bastante inclusive, né? Não é só um pouquinho. Porque de fato vai chegar momentos que você não vai lembrar dessa estrutura, de como se escreve essa estrutura, de como se escreve essas instruções, porque você foi basicamente copiando, colando, e aí você não lembra que a classe, para que serve a classe de fato, né? Vamos lá. Retomando aqui, eu vou colocar a classe aqui no meu último link. Ok, então eu já identifiquei que esse hyperlink ele tem essa classificação e eu vou criar aqui uma classe no CSS, né? Um link, uma referência dentro do CSS, e eu quero mudar a cor, porque a cor do meu texto aqui, você perceba que ele não está legal, eu não estou conseguindo visualizar dentro das caixinhas azuis, certo? Não estou visualizando direito, não está legal. E eu vou colocar aqui que ela vai ter uma cor, color, e ele vai ter um valor de, por exemplo, preto, no caso black, né? Black, vamos ver se vai ficar no black, vai ficar legal. Legal, tá, mas não era isso exatamente que a gente queria. Então o que a gente faz? Vamos colocar aqui. Uma coisa bem interessante, uma dica bem legal. Você quer testar a cor, quer ver se isso vai funcionar de um jeito legal, se isso vai ter uma sincronia bacana com o que você está fazendo, para você não testar várias cores, vai lá, muda o código, coloca uma cor azul, coloca uma cor branca, coloca uma cor amarela, e você vai e volta no código testando várias coisas. Tem um macetinho bem legal aqui, ó. Você vem inspecionar elemento, acha o carinha que você está mexendo, ó, link, tá vendo aqui, ó? Ele já identificou ali para mim que é aquele link, ó, caixinha amarela. Aqui ele tem exatamente a estrutura, ele identificou a minha instrução HTML que eu escrevi aqui, ó, no link. Tá vendo? Ele tá aqui, ó, tá dentro do meu documento HTML. Então, dentro do meu corpo, do corpo do HTML, no caso, ele identificou que esse link pertence a esse tipo de classe, certo? Então, se eu vir no próximo link, ele também vai, porque é a mesma classe. E por assim vai. Se eu trocar aqui o box 2, ele também vai identificar aqui, ó, box 2 e o box caixinha margem, porque ele tem duas classes. Então, se eu vir aqui para facilitar e eu testar, eu venho aqui no black que eu escrevi, e eu vou conseguir testar cores, ó. Perceba que eu estou mudando as cores aqui, flutuando dentro do meu RGB, ó, e testando diversas cores ao mesmo tempo. Em tempo real eu consigo ver qual é a cor que de fato vai combinar. Ó. Então, por exemplo, esse vermelho ele combinou no azul, no amarelo, mas no vermelho ele ficou apagado. Então, vou testar aqui, por exemplo, o preto novamente. Poxa, o preto no azul não tá legal. Vou aqui no verde. Vamos ver o verde. O verde ficou um pouquinho melhor. Ó. Vamos deixar o preto. Vamos deixar o preto. Vamos deixar o preto que fica um pouco mais visível. Agora ele está no yellow aqui, tá vendo? Aliás, perdão.
no Black. Só que ele não está mais na palavra Black. Ele me gerou um código. E esse código a gente chama de código hexadecimal. É um código de letras e números que representa determinada cor. Isso existe uma tabela bem grande que nós vamos abordar isso futuramente, mas por enquanto é a cor preta, vamos dizer assim, tá bom? Então aqui dá pra gente brincar e trocar cores. Isso serve para qualquer tipo de site, tá? Se, por exemplo, eu quero pegar aqui a cor, deixa eu pegar aqui, deixa eu ver aqui, W3 Code aqui. Ó, vamos supor que eu quero pegar a cor desse verde aqui. Poxa, achei bonita essa cor. Eu venho aqui inspecionar o elemento. Identifico qual que é o elemento, ele vai me dizer exatamente qual é o carinha que eu estou selecionando, ó. No caso é esse botão aqui, e ele vai me dizer exatamente qual a cor que se trata aqui. Então vamos pegar esse verdinho aqui, ó, que é essa cor, que é esse código, e vou utilizar, e agora não vai ser mais caixinha azul, agora vai ser essa caixinha verde. Então eu apago o blue aqui e eu colo o código que eu gerei. Para identificar e instruir que isso representa uma cor, eu basicamente preciso colocar esse símbolo hashtag e colocar o código hexadecimal. Existe uma tabela para isso, tá? Inclusive eu consigo selecionar aqui dentro da minha IDE, do VS Code, né, do meu editor, e eu consigo selecionar a cor aqui dentro, tá bom? Então é importante. Código hexadecimal, enfim, tem outros códigos de cores, né, como RGB, e enfim, não vem ao caso agora. Então eu troquei o meu box 1, que era a caixinha azul, no caso, né? E eu vou trocar o nome para verde só, vou deixar azul só para não confundir. Eu volto aqui e agora era a caixinha verde, né? Mas está escrito azul. Bom, nesse caso nós temos os links, que eles já têm ação, ou seja, eles já podem ser clicados, mas não fazem nada ainda, certo? E agora eu preciso colocar ação neles. E como que eu ponho a ação? Por exemplo, eu não quero que ele vá mandar eu lá para o https google.com. David, geralmente, claro que existe essa situação, mas geralmente eu não vou ficar navegando entre sites aqui dentro da minha aplicação, né, do meu sistema, ou da minha loja, enfim, da tua solução que você está desenvolvendo. Você vai ter que desenvolver instruções para ele, certo? Ou seja, uma ação dentro do teu site, uma ação dentro do seu sistema. Ele tem, sei lá, abrir um aviso, ele tem que abrir um formulário, ele tem que mandar para outra página. E como que, por exemplo, eu manipulo essas informações, né? Eu navego entre páginas, por exemplo. Eu vou criar aqui um novo arquivo e eu vou chamar ele aqui é por aqui, tá? Você clica nesse maisinho, new file, no caso, novo arquivo, e eu vou colocar aqui uma segunda página chamada página.html, só para a gente separar. E aqui mais uma vez, HTML. Ó, se você colocar esse carinha aqui, por exemplo, tem um autocomplete aqui, mas eu quero, é preferível que nós escrevermos o código de fato, tá? HTML. Opa. Lembra lá? Documento HTML, o que eu preciso? Cabeça, que é o head, né? Que é ele que vai processar as informações. Vou colocar um título. Página HTML secundário. Ok, beleza? Body, beleza? E aqui eu vou colocar uma div e vou colocar uma mensagem aqui. Você navegou entre páginas. Ok. Beleza. Vamos lá.
Atualizei aqui, cliquei, nada, opa, mandou para o Google porque está no código lá. Vamos voltar lá no index.html. Perceba que agora você tem dois arquivos abertos, né? De acordo com os arquivos que você vai abrindo, ele vai abrindo novas abas, até infinitamente aqui, tá? Então, nós podemos intercalar entre os dois arquivos aqui para a gente editar. Então, eu vou tirar aqui, vou colocar para que ele navegue para o página.html. E agora não é mais caixinha azul. Eu vou colocar página 2. Tá ok. Beleza. Salvamos. Página 2, o que vai acontecer? Navegou entre as páginas. Muito bem. Ele deu um problema aqui de caracteres, né, no caso, mas depois a gente vê essa situação aqui. Mas eu consegui navegar entre páginas. David, como é que eu faço se eu quisesse voltar lá? Sem problema. Eu coloco aqui um outro div para organizar e separar. Dentro dessa div eu coloco um A, que é um hyperlink, e digo que é para o ponto index barra, no caso, né, ponto index.html. Voltar para a página anterior. Ok. Voltei. Beleza? Ok. Voltar para a página anterior. Voltei para a página anterior. Certo? Então, o que está acontecendo aqui, David? O que está acontecendo aqui é que a instrução que eu dei para quando ele clicar aquele href, ele determina o que eu vou fazer de fato. Certo? Ele está dizendo que ele vai navegar dentro dessa pasta primeiro HTML, vai procurar esse ponto barra, ele representa aonde eu estou, certo? A partir daí. Então esse ponto quer dizer aonde eu estou, que é o arquivo primeiro HTML, e vou até o arquivo index.html, a mesma coisa. Aonde eu estou, ponto, né? Barra página HTML. Então, como eu estou absolutamente na mesma página, ele só colocou o ponto barra e o nome do arquivo. Mas, se eu fizesse a seguinte ação, colocar aqui uma pasta chamada páginas e eu jogar esse arquivo página dentro da pasta páginas, movi, agora eu preciso dizer para ele que não é aqui barra página, ou seja, ele não está no mesmo nível que o meu arquivo index. Aonde que ele está? Eu vou apagar. Aonde que ele está? Barra, qual que é o caminho que eu preciso seguir? Ele já até me deu aqui, ó, barra páginas, barra página.html. Então ele me disse exatamente aonde eu vou procurar esse arquivo para poder navegar. E aqui dentro de páginas é ao contrário. Aonde que é o aqui, o ponto, né? Aqui onde eu estou. Aqui onde eu estou é o páginas e não tem o index.html. E como é que eu vou fazer? Barra o quê? Simplesmente eu dou a instrução de 2 pontos, que é para voltar o anterior, certo? Um nível anterior. Se o 1 é onde eu estou, o 2 ele vai voltar. Se um ponto barra é onde eu estou, 2 ponto barra ele vai voltar um nível anterior. Então ele tem até aqui já preenchido para mim, mas vamos lá. 2 pontos barra páginas, vou dar um enter aqui para ele completar. Perdão, páginas não, eu já estou em página. Ponto barra index.html. Não é ponto index.html, é dois pontos barra index.html. Ou seja, eu estou voltando um nível para trás, né? Vou dar um exemplo aqui para vocês aqui, ó, no terminal. Se eu vir aqui no meu terminal, né, no seu prompt de comando, no seu CMD do seu Windows, e eu der um comando ls, por exemplo, ele vai listar para mim todas as pastas. No teu caso do Windows, você diria o dir, ele vai listar tudo para você. Se eu quero entrar, por exemplo,
em qualquer página, em qualquer pasta da minha estrutura de arquivos aqui dentro, eu colocaria cd documentos, certo? Se eu quisesse voltar, eu dou a instrução /, ele vai voltar para onde eu estava, ó, certo? Então, onde eu estava aqui, eu estava em documentos e agora eu estou aqui na central aqui, que é do meu computador, certo? Fechou. Ótimo, salvei. O que vai acontecer aqui agora? Salvei, ele tem que navegar exatamente como estava navegando. Página 2, voltou em index.html. Ótimo, bacana. Agora, nós vamos padronizar isso daqui, tá bom? Para não ter cada um de uma cor, nós vamos tirar esse box 2, box 3 e vamos deixá-los dessa forma aqui. Tudo que é box 2, box 3 vai virar box 1. Pronto. Ótimo, tá tudo verdinho. Ok. Mas, poxa, David, não estou gostando. Os textos aqui, eles não estão centralizados, né? Esse sublinhado aqui não está me agradando. Vou organizar isso daqui, só para a gente seguir para a próxima etapa, tá? O box 1, ele vai ter um align itens no center, ou seja, eu vou dizer para ele alinhar os itens ao centro. Opa, perdão. Cadê? Não é isso. É isso aqui. Alinha. Tô contente? Não, eu falo para vocês que... cadê? Perdão. Vamos... nível contente. Center. Cadê? Deu branco. Cadê? Box 1. Tá. Vamos lá. Display. Flex. E aqui eu vou dar a instrução para ele. Ali. Content center, ali itens, content center também, ok, e aqui eu vou alinhar os itens também, itens ao centro, estou centralizando tudo, ok, tá tudo no centro agora, tá? Então eu disse a mesma coisa que eu disse lá no geral, para ele amostrar, né, para ele fazer a amostragem do estilo flex. Ele vai justificar ao centro, ele vai alinhar o conteúdo ao centro, ele vai alinhar os itens ao centro também. E agora no link, eu vou dizer... nós já mexemos na cor, então vamos deixar desse jeito que está. Ótimo. Bacana. Qual que é a nossa próxima etapa daqui? Vamos começar a mexer com os nossos comandos lógicos. O que são os comandos lógicos? São aqueles carinhas que vão tomar decisões quando a gente chamar determinadas ações, tá? Para isso a gente precisa de uma ferramentinha que a gente chama de JavaScript. O JavaScript nada mais é do que uma linguagem de programação, de fato, que ela tem por familiaridade o próprio HTML e desenvolvimento web no geral, né? Então, basicamente, todos os sites que você mexer hoje, ele tem um tiquinho lá de JavaScript rodando, ou muito JavaScript rodando, fazendo todo o processamento de lógica, o processamento de instruções do que precisa ser feito, envio de dados, captura de informação, enfim, tudo lá dentro, basicamente não tudo, mas de uma forma geral, nós sempre vamos ver o JavaScript tomando algumas decisões lá dentro, certo? Então, como que eu escrevo a minha instrução JavaScript? Bom, da mesma forma que essa tag styler, ela representa um agrupamento de código de instrução do tipo CSS,
né, onde nós organizamos todo o estilo do nosso documento. Nessa tag script, a gente está dizendo, né, nós estamos informando que dentro dele vai ter, de fato, instruções em JavaScript. Então, se aqui o tipo dessa tag aqui é text/css, aqui nós vamos colocar text/javascript, tá? É importante você distinguir que JavaScript não é a mesma coisa que Java, tá? O JavaScript, ela é uma linguagem bem diferente, né? Ela tem propósitos e aplicações bem diferentes que o Java e, de fato, não se tratam da mesma linguagem, tá bom? JavaScript é um nome e Java é uma outra tecnologia, uma outra linguagem e para outro propósito também, inclusive. Se aplica também para desenvolvimento web, mas a proposta é totalmente diferente, tá bom? O que eu preciso, de fato, para iniciar e entender sobre JavaScript, tá? Nós temos alguns operadores e algumas primícias para abordar antes que você saia programando e fazendo qualquer coisa, que é a base de qualquer aprendizado, né, na área de programação. Primeiro, nós temos um carinha chamado variável, tá? Essa variável, a gente vai declarar ele aqui como var para representar essa variável e eu vou dar um nome para ela, tá? Como a div é um nome, essa classe aqui é um nome, tudo que a gente precisa identificar e colocar nomes para ela, certo? Para que a gente consiga reutilizar e reciclar como nós fizemos aqui no CSS, tá? Então essa variável, por exemplo, eu vou dar o nome dela de variável 1, certo? E essa variável 1, o igual, ele está representando que eu estou acrescentando um valor para ela, certo? Essa condição que eu estou colocando, variável 1 igual a 1, eu estou dizendo que essa é uma variável, né, de fato, e ela tem um valor de 1 agora, tá? Então o que ela representa? Ela está representando esse número 1, certo? É basicamente isso, representando o número 1. Então o que vai acontecer aqui? Essa variável tem o valor de 1 e eu vou criar outra variável 2 igual a 2 e ela tem o valor de 2. Por que o nome variável? A variável justamente é o que o nome propõe. O valor dela, ela pode mudar a qualquer momento, né, de execução e o valor dela pode ser 1, 2, 3, ou seja, ela diverge, ela pode variar o seu valor. Ela não é um valor fixo, ela não inicia com valor e tem que morrer com o mesmo valor. Ela pode mudar, né? Vamos supor aqui, por exemplo, que eu posso colocar aqui uma variável chamada troco, né? E essa variável aqui eu chamo de valor preço, certo? Essas duas variáveis aqui, por que ela precisa ser variável? Porque o troco, ele não vai ser sempre o mesmo numa compra, certo? Ele não vai ser o mesmo numa compra. O troco, ele pode ser R$1, ele pode ser 2, ele pode ser 3, ele pode ser 4, ou seja, o valor dele varia de acordo com a operação que está sendo feita. A mesma coisa, o valor preço. O valor preço, ele pode mudar, pode flutuar, ele pode sofrer baixa ou alta, enfim, esse valor na operação que está sendo feita, ela pode ter uma variação de desconto, alguma coisa, enfim, ele não tem o mesmo valor do início ao fim. Mas vamos supor que eu tenho o meu código do produto, código produto igual a 10, 22, 40, vamos supor, tá? Eu vou colocar um ponto e vírgula, não é necessário, mas vocês vão entender o porquê desse ponto e vírgula no final. E agora, esse carinha aqui, código do produto 10, 22, 40. O código do produto, ele não pode modificar, porque durante a operação, esse código ele pode se perder, ele é o código que representa aquele produto.
Então não importa o valor do troco, não importa quem está comprando, se é o José ou é a Maria que está comprando esse produto, a referência dentro de toda a operação, né, que representa, por exemplo, o chinelo, o código dele é 102240, né? Se você já trabalhou com caixa de supermercado, aquele código de barra lá, né? Uma vez que você colocou o código de barras, por exemplo, numa embalagem de salgadinho, você não tem como lá e alterar e mudar que aquele código agora vai ser outra coisa. Ele é constante, ou seja, ele vai do começo ao fim com o mesmo valor. Então, de fato, ele é uma constante e a gente declara uma constante dessa forma. Ou seja, o valor dela não pode mais ser modificado. Se eu vier aqui embaixo e colocar, não preciso mais declarar que é uma variável, mas eu utilizar o troco, aqui eu não estou mais declarando, tá? Não estou mais iniciando essa variável, eu estou declarando. A variável troco agora ela tem o valor de R$ reais. Eu modifiquei o valor dessa variável. No tempo de execução do meu sistema, o troco era 1, agora é 3. E tudo bem, ele vai me permitir fazer essa alteração. Mas, se eu vier aqui e colocar código produto, agora ele é 1, em algum momento esse código vai dar erro, ele vai travar e não vai conseguir ser executado, certo? Ó, se eu vir aqui no meu inspecionar elemento, igual eu estava fazendo lá no meu HTML, e eu vim aqui na parte de console, você vai verificar que esse carinha aqui agora já me deu um erro. Por quê? O tipo do erro, a assinatura da constante variável não pode ser alterada, ou seja, eu disse para ela que ela começa num valor e em determinado momento eu estou mudando esse valor. Isso não pode acontecer. Então, uma constante, para definirmos o que é uma constante, é o seu valor, ela não modifica em nenhum tipo de ciclo daquele processo, tá? Então, eu posso ter vários códigos de produto, mas um código de produto, se eu declarei ele como 102240, eu não posso modificá-lo enquanto a instrução está sendo executada, tá ok? Vamos lá, vamos remover isso aqui para não dar erro. Saiu o erro, certo? E agora, o que nós fazemos com essas variáveis? Nós manipulamos ela, certo? E como que nós manipulamos essas variáveis? Nós operamos com ela, né? Nós utilizamos métodos ou funções, que são basicamente as instruções que nós escrevemos, a receitinha de bolo, para que o sistema execute, né? São as regrinhas que nós determinamos para que o que o sistema deve fazer em determinada ação. Por exemplo, eu vou determinar aqui, eu vou declarar, né, uma função com o nome comprar, certo? E quando eu chamar essa função comprar, ou seja, quando eu for comprar, o que eu preciso verificar? O que eu preciso fazer? Eu preciso somar, né? Vamos colocar aqui o valor preço. Vamos criar uma variável nova aqui, var chamada valor pago. Igual, vamos colocar aqui troco 1. Valor preço, valor pago 21. Ok. Vamos tirar aqui o valor troco. Vamos deixar o troco como 0, porque ele sempre vai iniciar como 0 aqui. Estou declarando ele como sempre 0. Quando eu clicar em comprar, ou seja, quando eu executar a ação de comprar, eu vou verificar o valor preço. Aliás, o valor pago. O valor pago mais menos valor preço. O que vai acontecer? Eu vou pedir para ele me mostrar, vou dar uma instrução console.log, que é para exibir o resultado na minha tela, lá no meu console lá. E ele vai dizer para mim qual que é, eu vou declarar aqui uma variável que
cálculo troco igual a valor pago menos valor preço. E aqui o meu troco, não preciso declarar porque eu já declarei lá em cima, o meu troco vai ser igual a cálculo troco. Ok. E aqui eu vou exibir lá no meu log, console.log, a variável troco. Perceba que não aconteceu nada, certo? Por que não aconteceu nada? Porque toda função ou toda instrução, eu preciso de fato chamar ela, ou dar um estímulo para que ela funcione, que ela seja de fato chamada mesmo, é a palavra correta, para que nós possamos executar ela, certo? Então, como é que eu chamo uma função? Eu pego o nome dela, comprar, como eu declarei lá em cima, e como que eu chamo ela? Basicamente, colocando os colchetes, os parênteses na frente, eu estou determinando que essa ação, essa função, essa orientação comprar, né, ela está sendo chamada aqui dentro desse escopo. Então eu vou atualizar e aqui ele chamou qual que é o meu troco. Para eu deixar bem bacaninha aqui, eu vou colocar a palavra troco, né, que é um texto, eu coloco entre aspas e coloco mais para poder juntar o texto com o troco. É um operador aritmético, mas nesse caso aqui ele não está somando valores, está concatenando, ou seja, está juntando os valores para exibir. Ele não está fazendo uma soma, ele está simplesmente concatenando os valores, tá? Que valores? O valor do troco, que é o texto, né? A label, né? Vamos dizer assim, a descrição aqui, e o valor troco mesmo, que é o número, certo? Então, o que aconteceu aqui? Ó? Quando eu chamei a função comprar, o que ele fez aqui? Ele pegou o valor que foi pago, que é o de R$21, e ele subtraiu o valor do preço, ou seja, pegou o valor que eu estou pagando e calculou o valor do preço e está armazenando dentro dessa variável cálculo troco. Ou seja, o resultado dessa conta aqui está sendo armazenado dentro dessa variável. E a partir de agora, essa variável tem o valor do resultado dessa soma, independente de qual seja o valor aqui. Se aqui fosse 15, 20, 30, 50, esse valor ele vai ser dinâmico porque é o resultado dessa operação matemática aqui, tá? Então, eu estou dizendo que a partir de agora, o troco tem o valor do cálculo troco. Ou eu poderia simplesmente colocar que o valor troco é o resultado da soma. Mas só para ficar claro o que está acontecendo aqui, eu coloquei uma outra variável. Então, essa operação está sendo executada aqui, armazenando aqui e jogando dentro do troco, tá? Isso aqui a gente chama de função. Nesse caso aqui, eu estou chamando ela logo abaixo. E aqui ele já me exibiu aqui no console, né? Lembre que não é aqui em elementos, que mostra os meus elementos HTML, é aqui no console, que é onde de fato saem os outputs, né, do JavaScript. E ele aqui já me mostrou o troco 1. E se por um acaso eu vir aqui e o valor pago for R$50, eu preciso mudar a função? Não, o cálculo está pronto. Eu só vou vir aqui e ele vai calcular para mim troco 30, tá? Você poderia muito bem aqui, dentro do próprio console, vir aqui e colocar valor pago, valor pago igual a R$100. Ele já ia sair para você aqui. Por que eu estou usando o texto para te mostrar isso? Para que de fato você se familiarize com isso, tá bom? Então é basicamente isso aqui. Essa é a nossa primeira chamada numa função. Nós vamos, nas próximas aulas, abordar um pouquinho mais, né? Ainda está muito raso. Lembrando, mais uma vez, isso aqui é uma aula introdutória, só para você entender quais são os componentes, os elementos que compõem um documento HTML.
Isso aqui não é uma aula para você que já sabe HTML, que você já mexe com o computador, você já está fazendo algum tipo de curso de programação, algum tipo de treinamento e você já está mais avançado. Isso aqui é de fato para aquela pessoa que nunca escreveu código HTML, mas você quer ingressar nessa carreira, você quer dar um 180 graus na sua carreira, quer mudar completamente o seu rumo, vamos dizer assim. Então, o propósito de fato dessa aula é para você que nunca criou um código, que você comece a escrever o seu código do absoluto zero, tá? Por enquanto, nós simplesmente escrevemos essa função aqui. Eu espero que você tenha entendido, tá? Qualquer coisa você pode colocar nos comentários suas dúvidas, eu vou procurar responder, tá? Talvez não tenha ficado muito claro ou tenha passado alguma coisa despercebido. Com todo o carinho do mundo, eu vou lá, vou tentar responder as suas dúvidas que você colocar, vou ficar bem atento. E não deixe de seguir nas redes sociais, tá? @devdozero. Lá a gente vai compartilhar conteúdo também voltado de programação, alguns insights, algumas dicas para você realmente ingressar nessa área, começar a mexer com isso de fato. Não é uma jornada complexamente, absurdamente difícil, né? Longínqua, né? Vamos dizer assim. É lenta porque é devagarzinho que você progride, você vai progredindo aos pouquinhos, mas é uma jornada que ela não é sofrida, né, se você fizer do jeito certo. Se você começar a ultrapassar etapas e você pular as bases, entender de fato o que você está fazendo, ela se torna um pouco mais sofrida, ela se torna um pouquinho mais traumática, vamos dizer assim. Conheço muita gente que já falou para mim, vou estudar programação, e passa um tempinho, cara, e aí, como é que ficou? Você fez o curso lá, mexeu, estudou, cara, abandonei, aquilo não é pra mim, não quero. Por quê? Talvez tenha começado da forma errada, né? De repente não teve a instrução da base, não que eu esteja estudando, mostrando do jeito mais correto, mas não, compreendendo de fato o que você está fazendo, o porquê você está escrevendo aquele código, o que ele faz de fato, para que isso vá entrando aos poucos na sua cabeça. Ninguém, né, vamos dizer assim, ninguém sobe num avião e pilota com 3, 4 aulas, né? Primeiro você vai ter uma base, entender como é que um avião voa, entender quais são os comandos. É claro que a comparação é muito grotesca, mas é basicamente isso, você entender como a ferramenta funciona, qual que é a teoria por trás daquilo, qual que é a lógica daquilo, por que eu tenho que fazer aquilo, para que você consiga de fato ter os seus resultados no seu plano de estudo. Tá? Então, o nosso foco é, de fato, te instruir a sair do zero e começar a programar. Então, é isso aí. Não se esquece de se inscrever no canal, tá bom? Siga nossas redes sociais, Dev do Zero. Lá a gente vai continuar postando nossos conteúdos lá de muito valor para você nessa jornada. E qualquer dúvida você pode colocar nos comentários aqui que eu vou procurar com todo carinho responder vocês. Tá bom? Obrigado, até a próxima. Valeu!